Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Vitor Dias, estou aqui para mais um Padlet, eu e as minhas balinhas de goma nesse tema. Aqui dessa vez eu consegui achar uma bala de goma preta, incrível que pareça, ó, dá para ver aí, é pretinha. É sobre bioplástico feito com amido. Assim, nas 3 aulas que nós tivemos no IFES, que foram usadas na verdade 6 aulas para essa prática. Na primeira aula a gente simplesmente extraiu o amido da batata, o professor trouxe a batata lá pra gente e a gente extraiu o amido, ou seja, descascamos a batata, colocamos moemos bem e colocamos aquele amido deixando ele para descansar. Deu mais ou menos uns 50 ml de amido, isso 2 batatas das grandes. Não me lembro mais das quantidades, mas sei que de 2 batatas resultou muito pouco amido. E dos objetivos já era a gente testar, ver se essa prática é efetiva. Então, assim, eu não achei muito efetiva, porque as batatas custaram R$ 4,99 o quilo. Achei que o meu professor pagou ouro nessas batatas. São as batatas de ouro do professor. Cara, isso soa estranho, né? Enfim, achei pouco prático isso, né? Daria muito pouco amido. Outra prática seria a gente conseguir um material alternativo, um amido alternativo. E como eu tinha uns milhos aqui em casa, que eu planto milho orgânico, eu resolvi usar alguns milhos, algumas espigas de milho para extrair o amido. Aí eu tentei extrair aqui em casa, não deu bem certo, porque acabou moendo aquela pelinha do milho junto, então deu uma amostra muito suja. Levei lá para o IFSC, onde foi colocado 5 minutos na centrífuga e foi separado o amido do líquido, e eu levei lá o amido, fiz o meu bioplástico com amido de milho. Então, para bioplástico a gente usa o amido, que é uma espécie de carboidrato de longa cadeia. Ele é bem grande. Enfim, ele é um polissacarídeo. É polissacarídeo? Não sei. E junto com isso foi colocado uma glicerina. A fórmula da glicerina é simples. Ela é composta de 3 carbonos. Vamos pegar aqui o nosso carboninho. Aqui. 3 carbonos. Esses 3 carbonos serão ligados a um grupamento OH. Vamos pegar aqui essa gominha rosa como oxigênio e essa gominha branca aqui como o hidrogênio. Vamos juntar aqui. Temos o nosso OH. Vamos colocar o palitinho aqui no meio dela. E vamos ligar aqui no nosso carbono. Pronto, ficou bonito. Vamos fazer isso nas outras também. Nas ligações que sobraram, vamos colocar aqui um hidrogênio sozinho. Pronto. Aqui está a nossa cadeia de glicerina. Podem ver, bonitinha. Por que eu estou falando da glicerina? É porque assim, a glicerina ela é um composto que ela tem uma característica que é a ação plastificante. Ou seja, uma substância plastificante, ela faz com que é um aditivo que suaviza a matéria no qual ele foi adicionado. Ou seja, nós fizemos uma mistura do amido com ácido e água e deixamos para ferver. Quase como se estivesse fazendo um mingau de maisena, por exemplo. Só que em casa não façam com ácido, né? Por favor. Um ácido clorídrico no caso. Então, quando a gente colocou isso, quando a gente terminou essa primeira mistura de amido, ela ficou, depois que ela endureceu, ela ficou muito quebradiça, parecendo aqueles plástico duro. Não tipo essas tampas aqui, mas como é que eu posso dizer? Quer ver? Aqui tem um exemplo de plástico duro. Tipo essas que recobre aparelho de som, aparelho de TV, esse plástico duro. Ficou parecendo aquele plástico duro e ele ficou muito quebradiço. Já o com glicerina, ou seja, com esse composto aqui que eu estou segurando para vocês,
ele ficou mais mole, mais flexível, parecendo aqueles copinhos de tomar água, de tomar chá, assim, ficou muito parecido com aquilo lá. Isso por causa do glicerol. O glicerol, junto com a água, ele sofre uma reação que a glicerina tem uma parte polar. Essa parte aqui é a parte polar, porque forma polos. E essa aqui é a parte apolar. Acho que é isso. Enfim. Porque aqui só tem os hidrogênios, tudo a mesma carga, aqui tem um hidrogênio e um oxigênio. Aqui forma um polo, aqui forma outro polo. Isso aqui, quando ela forma na água, a parte apolar vai ficar ligada com a parte apolar com a parte polar a parte negativa, no caso, vai ficar alinhada com a parte positiva da água. Ou seja, ele tem um lado apolar e um lado polar. Como a gente mistura com água, ele forma uma micela. Ou seja, o que vai acontecer? Ele não vai deixar com que toda aquela... Ele vai formar uma estrutura com a qual a água vai ficar presa no meio. E quando aquela água se evapora, ela faz com que toda a cadeia, o composto final, no caso o bioplástico, ele fique flexível. Ele não vai deixar ele duro. Quando não tem isso aqui, quando não tem essa glicerina, a água simplesmente evapora e a cadeia de amido fica frouxa, fica solta. Enfim. O mesmo aconteceu com o meu amido de milho, né? No caso que eu fiz com o milho. Na segunda prática foi usado um amido comercial, ou seja, esse amido que a gente compra em maisena. Esse segundo procedimento com amido comprado, ele deu um plástico um pouquinho mais resistente, por causa que aquele amido era o amido puro. O amido que a gente extraiu, ele tinha outras coisas em seu composto, ou seja, era um amido contaminado, por assim dizer. Mas deixa eu deixar minha coisinha aqui. Então, já essas ligações de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, como eram conhecidas, elas são uma interação molecular, ou seja, ela não chega a ser uma ligação covalente. O que acontece no caso? Aquilo que eu expliquei da micela, né? Esses hidrogênios aqui vão se ligar com os hidrogênios da água. No caso, deixa eu fazer uma molécula de água aqui rapidinho. Tá. Vamos pegar aqui um oxigênio. E eu vou usar essa gominha amarelinha aqui para fazer o hidrogênio, porque eu estou sem gominhas brancas. Terminaram todas ali. É que o problema é que eu vou comendo essas gominhas durante o tempo e quando chega na hora quase não tem nenhuma. Enfim, temos aqui nossa molécula de água. O que vai acontecer é que é o seguinte. Essa molécula aqui ela vai formar uma interação com que esses hidrogênios vão se interagir com o hidrogênio da água. Ou seja, ela vai ficar assim e esses hidrogênios vão se ligar através de pontes de hidrogênio. Ou seja, eles vão compartilhar o último elétron da sua camada, eles vão espichar essa cadeia. Imagine como o elétron na camada de valência ele se aumenta de tamanho para que englobem as duas órbitas. E aí eles alcancem o equilíbrio atômico, que seria o sentido da vida de cada átomo cada elemento, é alcançar o seu equilíbrio atômico. Então ele vai formar essa interação por pontes de hidrogênio. E no caso, forma a micela, forma o composto e vai segurar o amido e a água. Então forma uma interação polar da glicerina com a água e ela não forma essa micela e permite com que forme um bioplástico mais flexível. Foi feita uma cobertura de... Ei, gato, sai daqui. Essas balas de goma são minhas. Diz oi pra câmera, gato. E na última aula a gente levou as nossas frutinhas lá para serem recobertas por esse bioplástico. Eu ainda não vi direito como é que acontece, como se acabou essa aula, o que está acontecendo, porque eu não fui mais nos laboratórios, eu estive muito ocupado nessa semana e não pude ir, mas o certo seria eu ter ido. Enfim, nós pegamos esse bioplástico, recobrimos algumas frutas, no meu caso foi um tomate, uma batata Yacon. A batata Yacon foi feita sem a glicerina e o tomate foi feito com a glicerina. Tanto que a batata Yacon eu coloquei um corante para tentar ver alguma reação e no tomate não coloquei nenhuma.
Não coloquei nenhum corante no bioplástico do tomate, exatamente porque o tomate é um fruto fotossintetizante. Ele continua amadurecendo mesmo depois que você tira ele do pé. É claro que tem um segredinho para amadurecer ele fora do pé. Também logo em seguida tem umas fotos que mostram como é que ficaram os plásticos. Vocês podem ver, vou mostrar nas legendas quais são os plásticos com glicerina e sem glicerina. Tem os que eu fiz, tem os que as outras pessoas das outras equipes fizeram. E mostra bem qual é a diferença dos com glicerina e sem glicerina. Que uns ficaram sem glicerina, ficou muito quebradiço, tanto que até alguns simplesmente estraçalharam todos. E os com glicerina ficaram, apesar de ele ter dado uma leve retraída, que ficou os caminhos, né? Ele ficou mais flexível, ficou parecendo uma borracha mesmo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu trago para vocês aí as fotos dos tomates, da batata Econ. É isso aí. Inscrevam-se no meu canal, deem like. E muito obrigado a todos. Tchau! Vou comer uma água aqui. Gostosos. E tem gosto de chocolate. Enfim, foi feito